gravação de farmacologia. Infelizmente, começando esse horário em virtude de problemas técnicos aqui em relação à internet. Então, vamos começar a gravação dessa aula. Aguardando os estudantes. Bem. Vou só deixar um recado aqui para os meninos. Vamos lá. Boa noite. Em virtude com conexão da internet, estou iniciando a gravação agora. Gostaria que participassem. Opa. Gostaria que realizassem, pudessem realizar o ingresso na aula. Grato. Ótimo. Então vamos lá. Emília, está me ouvindo? Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, semana passada, conversávamos sobre... Deixa eu só agora ampliar aqui. Deixa eu carregar aqui. Pronto. Acho que agora vai. Então, falávamos exatamente sobre o quê? Sobre os mecanismos referentes à questão dos anti-inflamatórios. Então, falamos sobre os dois mecanismos. Ou seja, a questão das enzimas ciclooxigenases 1 e ciclooxigenases 2, onde eu classifiquei exatamente essa ciclooxigenase 1 como evento fisiológico. Já a 2 encontrava-se exatamente na questão de patológico, ou seja, ela é responsável pelos sinais de inflamação. Com isso, o que acontece? Nessas vias patológicas, nós temos aí simplesmente uma série de quê? Reações adversas, ou seja, o grande problema é que você tem, em função exatamente do uso abusivo, muitas vezes, irritações gástricas, alterações exatamente na coagulação sanguínea, a falta de ar, entre outros eventos que podem vir a acontecer exatamente nessas vias patológicas. Temos aí também a questão de... Deixa eu só aqui verificar quem está chegando. Só um minuto. Monique. Boa noite, Monique. Tudo bem? Tá me ouvindo? Monique, você me escuta? Railane, me escutam? Oi, professor. Boa noite. Estou ouvindo, sim. Oi, boa noite. Tive problemas aí técnicos aí na internet que só consegui resolver quase agora e tô iniciando aí. Eu vou deixar até, se fosse o caso, a aula gravada, se vocês já tivessem saído. Mas bom que vocês estão aí. Melhor ainda. Ao contrário, é muito bom ter vocês aqui. Então vamos nessa. Vamos continuar. Então eu falava semana passada exatamente em função do quê? Dos eventos associados. Deixa eu até tirar um pouco a câmera, porque ele está meio pesado. Mas qualquer coisa vocês me chamam. Deixa eu interagir aqui. Peraí. Pronto. Estão vendo o slide? Apareceu para vocês?
Agora? Sim. Pronto, tá bom. Então, com isso, o que acontece? Esses eventos todos, em função exatamente do que você tem uma série de reações adversas em virtude disso. Exatamente por essa via fisiológica, tá bom? Como na própria via patológica. Pode aparecer em decorrência exatamente do uso abusivo, irritações gástricas, alterações exatamente na coagulação sanguínea, falta de ar. São eventos que acompanham isso aí. Tudo, é claro, em função do quê? Dos usos dos anti-inflamatórios. Então vem aquela pergunta, como eu fiz na semana passada. Então, a questão é não usar? Certamente deve-se usar, mas só que com cuidado, com critério. Como eu expliquei para vocês semana passada, só repassando rapidamente, lembre-se que toda e qualquer membrana citoplasmática apresenta exatamente o quê? Uma estrutura de fosfolipídios. Então, com isso, esses fosfolipídios, eles são provenientes de onde? Exatamente o quê? Vão ter como componente, como uma das bases, o ácido araquidônico. Então, toda vez que você dispara o mecanismo exatamente inflamatório, você tem a ação das chamadas fosfolipases. E a fosfolipase A2, fosfolipase C, acaba quebrando esses fosfolipídios e liberando o ácido araquidônico. E, consequentemente, o que vai acontecer? Você vai ter exatamente o quê? O envio, o início exatamente o quê? Das vias chamadas de quê? Das ciclooxigenases 1 e 2, que você conhece mais até pelo seu próprio, vamos dizer assim, o apelido delas, que é o COX-1 e o COX-2. Esses eventos vão ser importantes, como eu falei para vocês, como eventos do quê? Sinalizadores para o cérebro. Então, são eles que vão indicar exatamente o quê? Eventos aí relacionados à questão, por exemplo, de sinalização de que aconteceu alguma alteração no organismo. Então, com isso, o que você tem aí? Uma série de fatores onde você vai ter essas alterações importantes e, é claro, fazendo com que você libere uma série de produtos. O principal deles é o que a gente chama esse PG aqui, são as prostaglandinas, tá bom? Então, as prostaglandinas, várias delas, inclusive, vocês vão estudá-las posteriormente lá em farmacologia clínica, são importantes por diversas ações do organismo, tá bom? Desde convocação de respostas inflamatórias de células, eventos sinalizadores para o cérebro, vários eventos vão entrar no meio disso aí. E isso vai ser importante porque essas chamadas ciclooxigenases, tá bom? Vão ser exatamente dois importantes mecanismos exatamente dessa resposta frente ao quê? A essa resposta em relação ao quê? As chamadas vias de proteção ou vias inflamatórias. Quando você tem a via chamada do COX-1, geralmente ela está associada com o quê? Com o estômago, eventos de coagulação como as plaquetas, eventos renais e o sistema nervoso central. Já no caso do COX-2, tá bom? Na outra via, o que você vai ter aí? Você vai ter exatamente uma ativação via as citocinas. Ou seja, quando você tem a resposta inflamatória, você também tem convocação por células exatamente do quê? Do mecanismo inflamatório. Então, elas são convocadas exatamente para essas regiões onde você tem inflamação, ou seja, são sítios inflamatórios. Por isso que vocês estão vendo aqui, por exemplo, macrófago. E sabe que macrófago, quando ele está o quê? No seu estado ativo. Geralmente você tem ele como circulante, quando você tem o monócito, né? Então, o monócito, quando ele o quê? Migra, né? Faz a diapedese para o tecido, se transforma em macrófago. E, é claro, os outros polimorfos nucleares. Estamos falando aí de linfócitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, mastócitos. Essa turma toda dos polimorfos nucleares vão ser importantes exatamente o quê? Para respostas também inflamatórias. Você também cabe comentar a questão do próprio endotélio em si. Por quê? O endotélio, vocês sabem que é o quê? São os tecidos que compõem os vasos sanguíneos. Então, com isso, os vasos têm uma série o quê? De passagens, permite exatamente que passagens, espaços, que haja migração exatamente das células para os tecidos. Então, com isso, você tem o quê? Uma resposta local, geralmente isso, ela é muito mais, digamos assim, eficiente ao longo do tempo, porque ela demora mais tempo, exatamente por esse motivo. Geralmente ela é caracterizada por inchaço, vários outros itens, né, que vocês aprenderam em imunologia. E, é claro, são conhecidos, inclusive, como o quê? Os eventos das chamadas prostaglandinas inflamatórias, que é a tal do COX-2. A COX-1 é conhecido como o quê? As prostaglandinas protetoras, tá bom? Esse efeito mais rápido. É geralmente a primeira resposta que você tem. Com o passar do tempo, se a inflamação persiste, você simplesmente vai ter esses eventos aí participando dessas células. Bem, com isso,
o mecanismo ele se desdobra em várias áreas, em várias coisas, né? Então, é claro que eu estou te dando apenas um exemplo deles, tá bom? E por que eu estou te falando disso? Porque exatamente essa árvore, exatamente essa abertura dessa representação vai te mostrar exatamente o quê? O efeito dos fármacos. Um deles, que exatamente, geralmente, os eventos que são um pouco mais, digamos assim, vamos dizer, eles respondem bem, mas só que ele não tem tanta eficiência confrontado com outros, são os mais comuns, são os chamados AINES, são os anti-inflamatórios não esteroidais. É aqui que entra o grupo, por exemplo, do ácido acetil salicílico, é aqui que você tem o quinimizolida, diversos fármacos como esse, tá bom? E outros exatamente que são que os mais potentes, porque eles quebram exatamente já no início, então com essa eficiência dele é muito maior, muito mais rápida até, inclusive. Por quê? Porque você quebra toda essa reação logo no início. São exatamente os chamados esteroides. Então, os esteroides, como, por exemplo, prednisona, prednisolona, elas conseguem exatamente interromper essa cascata de eventos para quebra exatamente das fosfolipases via o quê? Membrana celular. Então, lembre-se de uma coisa também que eu disse a vocês. A questão da ativação da membrana celular pode se dar exatamente por qualquer motivo. E qualquer membrana eu estou falando em relação a isso. Por quê? O corpo ele acaba registrando essas alterações via as prostaglandinas. Então, o cérebro sabe que alguma coisa alterou, algum evento exatamente aconteceu, e com isso, mandam as células inflamatórias para essas regiões. Por isso que vocês, por exemplo, têm associado às prostaglandinas importantes vasodilatadores. Então, com isso, você pode aumentar o quê? O edema, por exemplo, você, uma torção, então você quebrar uma perna, algo do gênero. Então, eventos muito graves vão fazer com que haja exatamente essas ações aí. Então, as fosfolipases, o que vai acontecer? Elas vão atuar exatamente nesse início de reações, e, é claro, com isso vão interromper todo esse processo em função disso aí. É claro, esse efeito mais potente vai sempre também ter algumas consequências em virtude disso aí. E, é claro, também tem importantes outros eventos nessa cascata inflamatória. Inclusive, vocês viram imunologia, então deve estar vendo imunologia clínica. Então, vão ver. São exatamente o quê? Os eventos de vasodilatação, aumento da permeabilidade celular, porque com isso você tem fatores quimiotáticos que atraem as células exatamente para onde? Para aquelas regiões, porque você tem receptores exatamente para esses fatores quimiotáticos. Então, consequentemente, linfócitos, células apresentadoras de antígeno, como os macrófagos, vão ser atraídos para esses fatores. Então, consequentemente, esses receptores atraem, como vocês estão vendo aqui, essas células vão para o sítio local e você tem o que? Ter a resposta inflamatória. E o processo de inibição somente vai depender por qual fármaco você vai utilizar. Ou uma via um pouco mais, digamos assim, que vai abranger todas as outras, as chamadas o quê? Os esteroides, e a outra que envolve exatamente o quê? Os ANES, os anti-inflamatórios não esteroidais. Alguma perguntinha, alguma coisa que vocês tenham a fazer, garotos? Em função disso aí que eu estou falando? Tudo certo? Então tá bom. Com isso, vocês têm exatamente esse efeito anti-inflamatório, exatamente associado em eventos mais rápidos. É quando você tem a lesão, então com isso as vias de COX-1 entram em ação, então você tem exatamente o quê? Como bloquear essa primeira via, tá? E o efeito mais tardio geralmente é dado exatamente por quê? Por fármacos que, o que a gente chama de efeitos tardios? Não são os diminutos, e sim mais ou menos por volta de 4 horas. Então, com isso, você já tem o inchaço, a dor, eventos exatamente o quê? De grande circulação para o local. Tudo isso aí vai fazer com que você tenha exatamente esses eventos de ação o quê? Localizada. Então, esses fármacos vão ter diversas o quê? Ações variadas. E qual é o grande problema quando se descobriu logo a questão exatamente dos anti-inflamatórios? É que eles tinham muitas ações exatamente o quê? Do tipo, vamos dizer assim, eventos colaterais. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. O estômago mesmo, você tinha exatamente esse hábito de tomar analgésicos, como ácido acetil salicílico, ele podia exatamente, com o passar do tempo, atacar exatamente o que? As barreiras estomacais, ou seja, as proteções que você tinha exatamente de ácido hialurônico, feita exatamente pelo quê? Por uma série de proteínas da própria célula, por exemplo, você pensar nisso no estômago, tá? Então você tem uma grande camada de ácido hialurônico. Então, consequentemente, o que impede? Impede exatamente você ter um ataque do ácido clorídrico.
Então, o que acontecia com relação a isso? Quando o indivíduo abusa de ácido acetilsalicílico, essa proteção do estômago exatamente diminui. Consequentemente, você vai ter um ataque do ácido diretamente na parede e, consequentemente, vocês vão ter o quê? Uma destruição posteriormente dessas barreiras e, é claro, atingindo possivelmente as células em virtude disso aí. É claro, houve uma evolução desses fármacos, tá bom? E aí vem exatamente isso aqui. Como você tinha exatamente um grande problema, às vezes, que às vezes um determinado fármaco ou agiam apenas numa única via, COX-1, ou havia exatamente apenas na via COX-2, o que se criou? Criou-se exatamente um fármaco no qual ele tem o quê? Uma ação em dupla via, ou seja, tanto para as ciclooxigenases do tipo 1, como as ciclooxigenases do tipo 2. São chamados DINEs. Os DINEs, esse D vem de dupla, ou se quiserem COX-CIB, se esse B é de bi, tá bom? Por quê? Ele trabalha nas duas vias de ação, tanto a imediata como a tardia. Então, com isso, você tem o quê? Um evento protetor melhor nessas regiões em função disso. Então, é claro, você vai ter aí simplesmente o quê? A questão das chamadas substâncias álgicas, ou seja, as substâncias as quais estão álgicas, vem exatamente do termo dor, tá? Então, exatamente são substâncias as quais estão ligadas à inflamação, então, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanas, esses eventos todos são inibidos, tá bom? E, é claro, você tem ainda o quê? A questão do quê? Na questão, como você tinha esse ataque, né, COX-1, na questão da via gástrica e também acabando atacando o sistema renal, o COX-CIBS vem exatamente para fazer o quê? Uma coordenação, uma regulação exatamente desses eventos que estão aí. Então, com isso é bastante importante em virtude disso. Deixa eu só olhar, ver se tem alguém aqui pela porta. Vamos lá. Tudo certo aí, Railana, Monique, Tamila? Estão me escutando bem? Tudo bem? Sim, Meninas, professor. estão aí? Tudo certo, Tá professor. bom. Tudo certo. Então tá certo. Então vamos nessa. Vou continuando. Qualquer coisa, me interrompam. Então, vamos aproveitar a aula particular. Então, o que acontece? Nós temos no meio dessa história, e sempre vocês têm que lembrar que todo fármaco tem o receptor. Você sempre depende exatamente dessa ação, fármaco-receptor. Depende exatamente o quê? Sempre dessa ação na qual você tem uma via de ligação direta exatamente com esses eventos. Então, com isso, é bastante importante que haja exatamente o quê? Essa associação. E, é claro, você vai dar as atividades intrínsecas das células, os fatores exatamente os quais são associados a ela. Então, com isso, tempos muito breves, é claro, são baixas afinidades. Então, com isso, o que acontece? Você vai ter um efeito que eles chamam de subterapêutico. Não é efeito adequado, não é efeito exatamente que você espera. Lembre-se que sempre você vai depender do quê? Da grande afinidade entre o fármaco e o receptor. É essencial que você tenha exatamente uma grande interatividade. É essencial que você tenha exatamente esse processo de interação. Com isso, esses eventos também muito longos têm uma contrapartida. Tá bom? Então, com isso, você tem que ter uma média. Porque se for longo demais, você começa a causar toxicidade. E por isso que vocês estudam isso onde? Lá em toxicologia. Então, os eventos toxicológicos, vocês exatamente vão ver isso em virtude disso aí. Então, é importante que tenha o quê? Uma média exatamente dessa interação dos dois processos. Nós vimos, inclusive, até no evento anterior, que nós comentamos na semana passada, falamos exatamente da ideia do agrotóxico, né? O malation, que tinha uma série exatamente de eventos que eram inibidores do quê? De acetilcolinesterase. Então, com isso, o que acontecia? Você interrompia exatamente o processo de sinalização. Então, por isso que o indivíduo tinha uma série de problemas em relação ao quê? Vômitos, dores, tá bom? Dores no sistema digestivo em função disso aí. Porque exatamente o que chama? O inseticida, não, o pesticida, ele exatamente causava esses quadros exatamente de inibição da enzima acetilcolinesterase e, consequentemente, você interrompia o quê? O processo de sinalização celular. Tudo isso aí, obviamente, tá bom? Tem uma outra questão. Então, você tem o quê? Estruturas que não são receptoras, como as proteínas plasmáticas, podem participar disso aí. Como assim? Por exemplo, muitas vezes, meninos, certos fármacos
eles exatamente são envolvidos por o quê? Albumina, outras proteínas que não vão atuar, que não vão exatamente reagir com esse fármaco. Então, com isso, você não vai ter interferência. Então, consequentemente, o que vai acontecer aí? Essas estruturas receptoras vão ser importantes em virtude disso, para você manter o quê? A integridade do fármaco. Então, com isso, o que acontece? Você não vai ter simplesmente aí uma interação entre os dois. Então, com isso, favorece o deslocar dela até chegar onde? O alvo, o local alvo, né? Então, com isso, o que vai acontecer? É necessário que depois você tenha ligações específicas, diretamente ao receptor. Mas ligações inespecíficas não vão produzir efeito farmacológico. Isso é bastante importante. Porém, o que acontece? Se ela não tiver essa interação de especificidade com o receptor, vocês sabem que ligar com o receptor significa o quê? Ativar a membrana e sinalizar certamente para a sua célula. Então, sua célula só vai atuar, só vai agir de forma que efetiva, com eficiência, exatamente se você tiver essa interatividade. Outra coisa que é bastante importante quando você fala da ação dos fármacos é quando eu falo exatamente o quê? Em relação a agonismo e a antagonismo, ou seja, o efeito agonista e antagonista. Isso é bastante importante porque é só lembrar daquela relação chave-fechadura. Quando você tem o fármaco com aquela chave, né, que se liga a um receptor, tá bom? Que é a fechadura específica. Então, com isso, você vai ter o quê? Vai disparar toda a atividade intrínseca dessa célula, por consequência. Então, com isso, sempre vai ser interessante você poder verificar o quê? Quais são essas modificações de receptores. Por quê? O receptor, se ele modificar demais, ele não vai garantir exatamente essa interatividade, não vai garantir exatamente essa reação adequada e, consequentemente, a resposta que você espera em função disso aí. Tá bom? E sempre você vai ter o quê? Esse processo chave-fechadura relacionado exatamente à ideia do agonista e o antagonista. Como assim? Por exemplo, se você tem uma chave adequada, ela vai encaixar nessa fechadura e, consequentemente, você vai ter o quê? Uma adaptação. É a mesma coisa o fármaco com o seu receptor. Você vai ter a resposta biológica. Bacana. Se você tiver uma chave também modificada, tá bom? E tiver um agonista modificado, você pode até ter essa resposta biológica, mas reparem que ela não é o quê? Por inteiro. Então, o agonista, às vezes, acontece isso, você não tem ela inadequada, tá bom? Ela vai ter seu potencial total. E, às vezes, o que acontece? Certas moléculas, elas até encaixam na fechadura, mas só o que vai acontecer ela vai ser simplesmente o quê? Mas não consegue abrir. Se não consegue abrir, exatamente vai ser um evento antagonista. Ou seja, ela ocupa o espaço, não impede exatamente, impossibilita que a chave possa entrar nessa fechadura e, consequentemente, ativar os processos celulares. Então, com isso, vai ter o quê? Um bloqueio dessa resposta biológica. Tudo isso faz com que você tenha simplesmente o quê? Sempre que você tiver um agonista, o que vai acontecer? Você vai promover essa atividade celular. E sempre que você tiver um antagonista, o que vai acontecer? Ele não vai permitir que o agonista ele entre em ação. Não vai permitir que a chave específica para o receptor possa ativar essa célula. Então, isso exatamente acontece em virtude disso aí. E, às vezes, o que acontece? Você tem eventos competitivos. Por quê? Certas moléculas vão competir exatamente para o mesmo local. Então, você pode acontecer exatamente, às vezes, o quê? Um aumento da concentração dos agonistas, tá bom? No local. Então, com isso, em função disso, às vezes moléculas similares podem ocupar esse espaço. Por exemplo, você tem muito nisso quando eu comentei naquela coisa da efedrina. Efedrina é aquele estimulante do Red Bull, lembra? E eu falei para vocês que você tinha o quê? A questão da adrenalina, que tinha um receptor específico, que ligava exatamente nesse receptor e desligava muito rapidamente. Aqueles eventos exatamente que é adrenérgicos. Lembra das fibras adrenérgicas? Pois é. Então, com isso, o que acontece? A efedrina, por exemplo, de bebidas estimulantes, ela rouba esse lugar. Ela tira exatamente o espaço no qual deveria encaixar o evento específico. Então, é isso que acontece, por exemplo, quando você compara a adrenalina com a efedrina. A efedrina, ela se liga um pouco mais e dá aqueles maiores estímulos. Lembra que eu falei na relação do estimulante? Exatamente seria essa a ideia. A adrenalina, não. Ela liga e desliga o tempo todo. Isso exatamente seria o quê? Duas moléculas por um mesmo local. E é claro,
há uma relação entre os dois, tá bom? O fármaco agonista, uma relação que geralmente acontece o quê? Uma via de mão dupla, tá bom? Porque elas ligam e desligam o tempo todo, exatamente mantendo a resposta. E às vezes, o que que acontece? Quando você tem um antagonista, ela tem uma via de mão dupla, mas simplesmente você não tem nenhuma resposta. Por quê? É uma molécula inadequada para estar ali naquele receptor em virtude disso aí. Tá bom? É claro, toda vez que você falar nessa ligação de fármacos, sempre vai depender o quê? Vai ser o tipo dessa resposta produzida, ou seja, o tipo de resposta o quê? Que vai ser ativada nessa célula. Então, é claro, sempre você vai ter esses sentidos, tá bom? A ideia é você ligar e desligar o tempo todo. Você não pode ligar e ficar, ou então não ligar adequadamente, porque senão você não vai ter a resposta adequada. E aí, o que eu falei para vocês, aí, a adrenalina, exatamente, como esse agonista endógeno, ele ocupa exatamente o quê? Muitas vezes os receptores betas. Só um minutinho que eu acho que eu escutei alguma coisa por aqui. Só um minuto. Ah, exatamente. Pronto. Deixa eu ver aqui. Alguém falou alguma coisa? É porque realmente hoje a internet tá uma coisa que acontece. Boa noite, Vitor. Ah, sim, foi eu mesmo. Eu próprio. Voltando para cá, meninas. Deixa eu só abrir a tela. Vamos lá. Pronto. Então, com isso, o que, que acontece? Eu estava falando aqui, por exemplo, aqui é um outro evento, né, associado à adrenalina, que são exatamente o quê? Você tem uma ligação dos receptores beta, e é só vocês lembrarem que você está falando do quê? Exatamente dos eventos adrenérgicos. Exatamente o quê? Do sistema simpático parasimpático. Então, com isso, você pode exatamente fazer com que haja o quê? Um controle das atividades celulares. Muitas vezes, tá bom? Você pode, se esses eventos acontecerem no pulmão, pode exatamente fazer com que haja o quê? As broncodilatações, ou seja, a abertura dos brônquios e muitas vezes tem o quê? Acúmulo de líquidos em virtude disso aí. Aí o que que acontece? O propanolol, ele é um fármaco, tá? Que ele também tem uma afinidade também grande por esses receptores beta. E aí o que que ele faz? Ele, ao se ligar, ele vai simplesmente o quê? Inativar, bloqueando exatamente a atividade celular. Ou seja, o propanolol e a adrenalina competem pelo mesmo sítio. É quando você tem exatamente eventos de muita produção, por exemplo, de secreção, vamos dizer assim, por isso que são os broncodilatadores, né? Os vasodilatadores. O que, que vai acontecer? Você usa uma molécula que vai ser o quê? Competir pelo mesmo sítio, né? Ou seja, ou vai ocupar esse mesmo sítio e, consequentemente, vai fazer com que haja o quê? Uma inibição do evento anterior. Isso exatamente seria um antagonista. Então, o antagonista tem esse papel que faz o quê? Um papel contrário ao agonista. Então, com isso, muitas vezes, o que, que acontece? São ligações mais estáveis, tá bom? São ligações covalentes entre receptor e fármaco em si. Vocês vão ter aí exatamente o quê? Você vai ter uma competição por isso, e o detalhe, é, esse bloqueio exatamente vai fazer com que você tenha o quê? Um processo de ligações irreversíveis. Então, já que tem esse processo de ligações irreversíveis, o que, que acontece, garotos? Vocês simplesmente vão ter o quê? Uma dificuldade de ligar o agonista inicial. Foi exatamente o caso lá da adrenalina. Você tem aí uma questão, por exemplo, desses antagonistas irreversíveis são chamadas bombas protônicas, ou seja, aquela exatamente função da acidez estomacal. Lembre-se que lá no estômago você tem o quê? HCl, né, em grande quantidade. Com isso você tem a dissociação da HCl, né, os cátions hidrogênio e ânions cloreto. E aí o que, que acontece? Eu quero bloquear essa acidez, porque tem um excesso exatamente de quê? De hidrogênio. O que, que eu uso? O omeprazol. O omeprazol é exatamente um evento que você tem de um fármaco e eu consigo exatamente inibir essas bombas exatamente que dos prótons, ou seja, as bombas de hidrogênio. Então, com isso, o que, que vai acontecer? Ela vai perdendo atividade e eu consigo exatamente fazer com que haja o quê? Uma reabsorção, restabelecendo o pH adequado do estômago. Aqui, quando você repara exatamente a questão do antagonista competitivo, só um minutinho.
Você repara que uma relação exatamente que de resposta, tá bom? Onde o antagonista, perdão, o agonista exatamente mais o antagonista, eles se equilibram, tá bom? Mas se ele tiver isolado, ele consegue bloquear. Então, com isso, o que acontece? Os dois, quando estão juntos, eles entram exatamente numa fase de equilíbrio. Por que eles entram numa fase de equilíbrio? Porque exatamente basta você ter 50% dos receptores o quê? Ocupados, para que você tenha exatamente o quê? A questão do bloqueio exatamente da ação farmacológica nesse indivíduo. Quando você tem antagonistas o que não competitivos, o que acontece? Ou seja, eles não competem pelo mesmo sítio, eles não mais ocupam exatamente equilíbrio. Ele exatamente um vai se distanciar do outro. Ou seja, com isso, eu tenho exatamente eventos em que esse agonista ele vai o quê? Bloquear por completo essa ação. Por quê? Ele entra exatamente em outros receptores, não especificamente no único. Tudo isso aí, tá bom? Não vai ser independente exatamente dessa concentração do agonista. Eu não estou falando nada em relação ao agonista. Você exatamente o antagonista ele vai entrar o quê? Ocupando esse espaço. Então, com isso, ele vai bloquear a resposta. Já quando a gente fala exatamente de eventos de eficácia, você fala do quê? Desse grau de capacidade da droga produzir a resposta desejada. Sempre que você fala em eficácia, tem esse foco. Falou de eficácia, você tem exatamente o quê? A questão do quê? Do grau da resposta desejada. Potência, exatamente relaciona-se a quê? Quando a quantidade de droga está associada o quê? A 50% da sua resposta, ou seja, ela vai estar encaixada nos receptores e, consequentemente, eu já tenho metade dessa resposta o que produzida. Então, com isso, você pode, por exemplo, ele é usado muito para comparar o quê? Compostos do quê? De mesma classe de drogas. Então, quando você compara, por exemplo, um analgésico com analgésico, um antitérmico com antitérmico, você compara os dois, exatamente eu consigo exatamente fazer esse referencial. Por isso que você tem exatamente o quê? Essa entrada nos receptores, essa ação nos receptores. Consequentemente, você vai ter o quê? Você vai poder comparar essas potências entre os dois fármacos, em virtude disso aí. Por quê? Porque eles têm ações similares, analgésico com analgésico, um antitérmico com antitérmico, a questão exatamente de um evento regulador, regulador de batimento cardíaco da mesma classe. Então, fármacos de mesma classe, você tem como fazer exatamente essa comparação e estabelecer a potência. E é claro, tudo isso te leva à chamada concentração efetiva, ou seja, o que a gente chama de ED. Essa concentração efetiva nada mais é do que o quê? A quantidade de droga vai reduzir o efeito clínico. Então, com isso, esse efeito clínico que é dado, simplesmente vai ser o quê? Importante para que você tenha isso aqui na metade dos indivíduos. Então, metade dos indivíduos vai ter o quê? Exatamente o quê? Na hora que você tiver essa resposta num grupo, você simplesmente você tem um efeito clínico de um fármaco. A eficácia, a potência dos fármacos, tá bom? Você toda vez você faz o quê? Pode estabelecer exatamente o quê? Compara um para ser mais potente que o outro. Então, com isso, você consegue atingir, muitas vezes, o efeito máximo com doses cada vez menores. Então, isso é importante. Ou seja, se você tem um fármaco com eficácia e potências maiores, não é necessário você fazer grandes administrações. Isso é muito importante porque você poupa exatamente o quê? A questão do seu paciente. Lembre-se, você sempre tem que dar qualidade de vida ao paciente. Então, isso é bastante importante em função disso aí. E um dos princípios exatamente é o quê? É comparar essa questão de eficácia e potência. Maior eficácia, maior potência, significa o quê? Que vai ser necessário você utilizar doses cada vez menores. Alguma pergunta, meninas? Estão aí ou dormiram? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo. Ok. Também. Então, tudo isso aí é o que você chama exatamente de dose e intensidade. São exatamente essas comparações farmacológicas. Então, quando você compara essa dose e intensidade, eu consigo exatamente estabelecer a potência desse fármaco. Então, isso é bastante importante. Por quê? Você vai necessitar de menos dose, vai necessitar exatamente o quê? De menor período de tratamento desse paciente. Isso é importante? Claro que é. Se você pensar em pacientes, por exemplo,
como pessoas com mais idade, 80, às vezes 90 anos, têm que tomar fármacos, você, é claro, vai comprometer o fígado e os rins dessa pessoa. Você vai ter exatamente o quê? A possibilidade aí de estabelecer, de exatamente fazer com que esses fármacos possam ser mais eficientes com o quê? O menor período de tempo e, é claro, por sua vez, também com a menor quantidade de droga, com isso estabelecendo a eficiência desse fármaco. E é isso que geralmente você compara exatamente o quê? Em fármacos. Mas lembre-se o seguinte, são fármacos de mesma classe. Eles têm que ser exatamente o quê? De mesma classe. Anti-inflamatório, anti-inflamatório, analgésico, analgésico, por aí vai. Então, com isso, você não pode compará-los com classes diferentes. Então, o efeito biológico você estabelece porque 50% dos receptores estão ocupados. Então, com isso, você verifica que fármaco A e o fármaco B tem exatamente o quê? A mesma potência e eficácia. Que exatamente na metade desses receptores, eles estão o quê? Devidamente o quê? Ativando esses receptores e, é claro, obter os mesmos efeitos. Já a dose letal, exatamente é o quê? É quando você estabelece isso, por exemplo, em cobaias, em animais. Por isso que é importante você ter as cobaias. Querendo ou não, ainda não temos chance de nos libertarmos exatamente de continuar utilizando cobaias. Porque, é claro, você não pode testar isso em humanos, né? Então, é claro, 50%, quando induz exatamente o quê? 50%, metade, exatamente da população dos animais testados, você, é claro, você vê o que é uma dose letal. Então, isso é bastante importante, principalmente no intervalo de tempo entre 14 dias, tá bom? Então, você tem aí essa quantidade de miligramas, tá bom? Referente exatamente a cada quilograma do peso de massa corporal desse animal. Quando você vê isso aí, estabelece isso, quando é muito tóxico, geralmente são o quê? Menor que 25 miligramas, tá bom? Por quilo do peso corpóreo. Tóxico, você tem de 20 a 200 miligramas. E quando é nocivo, de 200 a 2.000 miligramas. Então, com isso, é extremamente tóxico para o ser vivo. E isso tudo, meninas, é a forma de você fazer o quê? Estabelecer uma comparação, exatamente, verificar a qualidade desse efeito farmacológico, exatamente em função disso aí. Então, isso é bastante importante, exatamente para você ter o quê? O grau, então a possibilidade se esse fármaco é simplesmente o quê? Tóxico ou não, e, consequentemente, estabelecer isso voltado aí para o indivíduo. Então, com isso, o que acontece? Vocês vão ter aí a questão farmacológica, onde esses indivíduos, certamente, você pode aumentar essa concentração de um agonista no local de ação. Então, com isso, você vai ter o quê? A chamada atividade intrínseca. Então, a célula vai te dar essa resposta. Então também você tem o quê? O chamado antagonista. Você usa o inibidor. Então, com isso, você vai ter uma regulação contrária, ou seja, eu vou poder exatamente fazer o quê? Um bloqueio da ação da célula. Então, a célula, exatamente, ela para de responder em função disso. O antagonista tem exatamente esse efeito. Você tem exatamente o quê? Eventos inibidores, inibitórios. A célula não responde. Já no caso do agonista, você exatamente simplesmente tem o quê? A ação específica para a célula. Existe também, quando a gente pensa em relação a isso, por exemplo, eventos de overdose. Por exemplo, eu estou dando um caso clínico aqui para vocês. Repara, você tem um paciente que chegou lá no setor de emergência, né, de um grande hospital, e com isso ele está com uma baixa frequência respiratória. Mais ou menos o quê? 6 a 8 respirações por minuto. Estava muito superficial, o estado dele exatamente que dessa capacidade, ela é bem superficial, tá bom? Você tem exatamente inconsciência, não responsividade, pulso fraco e lento, tá bom? 60 batimentos, pupilas contraídas e não reativas. Depois do exame físico, o que você fez? Você avaliou exatamente o quê? Que ele apresentava uma série de marcas o quê? De pulsões venosas. Então, com isso, provavelmente ele fez uso de drogas, né? Então, o médico atribuiu que o máximo de urgência, exatamente constatando que houve o quê? Uma overdose, né? Ele fez uma ingesta, fez exatamente uma ingesta, não, uma injeção, né? De opiáceos. Lembre-se que opiáceos, opioides, tem exatamente o quê? Efeitos são importantes do que? Analgésicos. Analgésicos e anestésicos, tá bom? São essas classes.
Então, com isso, a depender do que ele ingeriu, você pode ter uma série de respostas no sistema nervoso central. Você ainda tem aí a questão, por exemplo, que esse paciente, né, os primeiros procedimentos para manutenção da vida dele, a equipe clínica foi reunida com extrema urgência para discutir a conduta imediata que deveria ser tomada exatamente nesse contexto, nesse perfil desse paciente. Então vamos lá, vamos resolver essa situação, problema. Primeiro você tem que considerar que o quê? Os sinais e os sintomas dele, que são característicos o quê? Por opiáceos, ou seja, essa questão exatamente, por exemplo, da miose, ou seja, a contração de pupila. Tá? Então, com isso, você tem o quê? Uma inibição respiratória. Tudo isso é típico exatamente o quê? De paralisação do sistema nervoso autônomo. Então, é claro, isso aí vai passar a ter o quê? Um grande problema, porque você vai precisar acelerar esse processo o mais rápido possível. Então, por quê? Simplesmente ele vai caminhar para uma parada respiratória, uma inibição total exatamente do que? Do sistema, exatamente dos chamados, o que? Das fibras adrenérgicas. E os opioides também, se a gente for conversar na própria heroína, são substâncias com atividade semelhante à morfina. Então, morfina a gente sabe que é o quê? O importante é anestésico, analgésico, né? Então, com isso, o que vai acontecer? Ele vai inibir exatamente dores crônicas, geralmente é utilizado em caráter cirúrgico, né? E é claro, com o passar do tempo, se o indivíduo toma e ingere exatamente muita morfina, tá bom? Vai começar o quê? Estimular processo de tolerância, ou seja, ele começa a não responder mais, ele começa exatamente a não mais responder à droga e, consequentemente, vai causando dependência física, ou seja, ele vai tender a misturar, vai tender a associar exatamente outros processos farmacológicos. Com isso, o que acontece aí? Vários receptores exatamente acoplados, chamados de proteína G, lembre-se disso, os chamados exatamente as porções Mi e Kappa e Delta e os outros subtipos, eles estão exatamente o quê? Enquanto na membrana celular. Então, com isso, ele vai possibilitar o quê? Liberação de uma série de neurotransmissores. Lembra que ele está com problema exatamente em função do quê? Essa contração da pupila? Porque isso não está sofrendo uma estimulação. Então, é claro, por esse motivo, o que acontece? Você diminui a capacidade de resposta celular aos neurotransmissores. É claro, o próprio receptor Mi, ele vai provocar o quê? Analgesia. Então, com isso, ele vai... Por quê? Lembre-se que a própria morfina, o evento morfina, ele é utilizado em ambiente hospitalar para isso mesmo, tá bom? Mas só que, é claro, em grandes quantidades, pode causar essas alterações. Então, tanto que você altera o sistema nervoso aqui. Euforia, você pode causar uma depressão respiratória, o indivíduo pode ficar sem ar, inclusive morrer asfixiado, tá bom? E, é claro, gera muita dependência química em virtude disso aí. E uma coisa que é interessante, tá bom? Exatamente são os eventos de ação, o tempo. Então, esse tempo exatamente de ação, tá bom? Os analgésicos acabam tendo o quê? A ação mais longa. Então, você tem aí morfina, codeína, metadona. Metadona mesmo é utilizado muito como droga. Codeína, por exemplo, você pode utilizar, você encontra muito, por exemplo, como analgésicos para dentistas. Aqueles tubetes, né? Muitos deles são à base de codeína. Já a heroína ela é uma substância rápida. Então, quando você compara o opiáceo com a heroína, a droga, tá bom? Ela vai ter uma duração mais curta. E é por isso que muitas vezes ela induz exatamente ao quê? Ao processo de dependência química. Então, ela vai causar uma euforia inicialmente, tá bom? Vai fazer com que haja uma metabolização disso aí. E é claro, você pode ter uma série de processos aí. E ela vai ser metabolizada depois em morfina, a própria heroína. Por isso que dá sonolência nesses indivíduos. Esse uso contínuo acaba causando tolerância. Então, lembre-se que tolerância, o evento de tolerância, o que ele é? São exatamente eventos que existem, tá? Quando o indivíduo consome algo, ou então a gente consome alguma coisa, e aquilo depois passa a não fazer mais efeito. Então, essa resposta, exatamente, essa redução da resposta de efeito, é o que a gente chama de tolerância, que existe em dois tipos. Uma delas é celular e a outra dita como cruzada. A celular tem uma ação mais direta, tá bom? Diretamente nas células, nos neurônios. Já a cruzada, ela vai ocorrer o quê? Entre o opiáceo e de outras substâncias que vão atuar no sistema nervoso central. Então, você tem, às vezes, o indivíduo, muitas vezes, associa isso. Toma, por exemplo,
vamos chamar assim, esses anestésicos com o álcool. Por exemplo, Michael Jackson mesmo fez muito isso. Começou com opioides, tomava exatamente com bebidas alcoólicas, associando. E exatamente isso para fazer o quê? Eventos de potencialização. Mas no final, o que acaba acontecendo? Não potencializa, acaba gerindo, né? Acaba exatamente acontecendo, induzindo, né? A questão exatamente da tolerância cruzada em virtude disso aí. Então, com isso, o que acontece? Você vai ter uma série de processos em que esses eventos, tá bom? Vão acabar prejudicando simplesmente o indivíduo. O indivíduo simplesmente vai sofrer o quê? Uma série de problemas em função disso aí, por causa exatamente dessas associações, tá bom? E é claro, a solução disso aí tudo é você arrumar um antagonista competitivo. Como assim um antagonista competitivo? Já que você tem um evento que está exatamente entrando no receptor e causando modificações, o que você vai ter aí? Você vai ter eventos... Só um minutinho. Preso? Não. Chiquitinho. Vamos lá, quinteto. Deixa eu só compartilhar de novo. Só um minuto. Você vai ter aí, só um minutinho. Peraí que travou de novo aqui. Só um minuto, meninas. Hoje realmente a internet não tá para peixe. Só falando assim. Só um minuto. Querem perguntar alguma coisa sobre opioides? Substâncias analgésicas, algo do gênero? Só um minutinho. Vamos lá. Pronto, destravou. Peraí. Pronto. Voltando. E daí? Você exatamente utiliza o quê? Fármacos competitivos, antagonistas competitivos. Então, com isso, tem uma substância que é muito importante, que é muito utilizada, que é a naloxona. Ela vai ser um antagonista competitivo exatamente pelo mesmo sítio dos opioides, ou seja, eu consigo inibir exatamente essa ação de opiácea. É só você lembrar aqui, ó. Aqui, cadê? Opa, passei demais. Esses eventos exatamente que estão sendo causados aqui, ó. Baixa frequência respiratória, questão exatamente que pulso fraco, pupilas contraídas, são exatamente eventos que eu vou poder competir. Então, com isso, eu uso a naloxona. A naloxona, ela acaba exatamente bloqueando isso aí, tá bom? Então, com isso, o que acontece? Ela provoca exatamente sintomas de síndrome de abstinência no paciente. Então, muitas vezes, o que acontece? Você consegue fazer o quê? Uma restabilização do paciente em função disso aí. Por quê? Ele vai começar a ter eventos parecidos com você tem indivíduos que têm restrição, ou seja, a questão exatamente das síndromes de abstinência. Vamos drogado mesmo. Então, com isso, vocês vão ter aí a questão exatamente de alterações desses indivíduos, tá bom? Consequentemente, esses indivíduos vão ter aí dificuldades aí, certamente, para o quê? Esses tipos de resposta. E, consequentemente, você vai ter o quê? O paciente volta a começar o quê? A estabilizar em função disso aí. Por quê? Você vai ter um evento competitivo pelo mesmo sítio em virtude disso. Então, com isso, o paciente, tá bom? Ele vai fazer com que haja exatamente uma restabilização dele, porque senão, se você deixar o opiáceo aí, vai acabar o quê? Baixando tanto não vai ter essa atividade necessária para o sistema respiratório, e com isso o indivíduo acaba morrendo o quê? Por uma parada que acaba sendo cardiorrespiratória em virtude disso. Alguma pergunta, algo que vocês queiram saber de anti-inflamatórios, de opiáceos, alguma coisa especial, meninos?
Tudo certo? Então tá bom. Professor, boa Manda aí. noite. Tudo bem. Boa noite. Pode falar. Porque o senhor estava falando sobre morfina e os outros analgésicos. Eles são para dores intensas, né? Eles são um tipo de anti-inflamatório, é isso? Vamos lá. A morfina acaba sendo, Thaís, a seguinte questão. Ela é aplicada exatamente para dores mais intensas. Por quê? Porque você tem classes, tá bom? Obviamente de analgesia aí. São as chamadas substâncias álgicas. Então, com isso, você começa geralmente com fármacos mais fracos. Aquela própria evento Aines, ele é isso. O anti-inflamatório não esteroidal. Por isso que nessa classe do Aines, você tem aí ácido acetil salicílico, nimesulida, tá bom? Aqueles mais básicos. Por quê? Eles pegam exatamente as vias as quais você simplesmente o quê? Consegue depletar a dor, tá bom? Inibir exatamente, no final das contas, os nossos receptores, mas eles não são tão eficientes. Quando você passa uma classe mais elevada, aí entra o corticoide, no meio dessa história aí. O corticoide, ele pega exatamente o quê? Aqueles eventos onde simplesmente eu bloqueio todo o sistema de ativação. Então, Thaís, o que vai acarretar aí essa questão exatamente dessa ativação? É comprometimento exatamente do processo onde o indivíduo simplesmente teria o quê? A ação mais ampla, vamos chamar dessa maneira. É aquelas vias que eu chamei de quê? Via imediata, de poucos minutos, é aquela quando você sofre, de repente, um acidente e você sente você tem o primeiro corte. Os primeiros eventos que acontecem ali são exatamente eventos que são chamados de rápido. São essas vias das ciclooxigenases do tipo 1. Já a do tipo 2 são os eventos mais tardios, ou seja, quando ocorre, né? Por exemplo, você tem uma torção, algo mais forte. No meio dessa história toda, você tem o quê? Fármacos que promove também a analgesia, a anestesia. Você pode trabalhar também como anestésico, que é exatamente a morfina. A morfina é muito potente exatamente por causa do quê? Dos receptores que ela atua. Ela bloqueia facilmente exatamente as estruturas de receptores. Por isso, ela é tão eficiente. Mas, em compensação, junto ao sistema nervoso central, ela gera muita dependência. Porque ela vai fazer com que você tenha o quê? Ela atua diretamente lá no sistema nervoso central, exatamente nos eventos nas chamadas PPS. Exatamente são o quê? Posições pós-sinápticas. As pós-sinápticas são exatamente as sinapses do quê? Dos neurônios, né? Os espaços. Então, ela atua ali bloqueando. Então, consequentemente, os eventos de transmissão também são interrompidos. Você tem exatamente uma inibição da dor, tá bom? Que acaba atingindo o sistema nervoso autônomo, mas, em compensação, o organismo vicia muito rápido a isso. Aquele processo ali. Se o indivíduo tem que ser muito bem, vamos chamar assim, delimitado. Se o indivíduo vai tomar aquilo ali, tem que ser para um evento muito específico, tá bom? Realmente para um evento de dor, na qual exatamente se acabou todos os outros, digamos assim, opções, tá bom? Então, você, tipo, vou dizer, partir exatamente para a morfina. Seria isso. Porque, assim, entendi. Porque eu já tomei em uma crise de enxaqueca que não passava com nada. Eu já tinha 6 dias com essa crise. E aí foi o que resolveu. É um caso Porém, extremo. isso. Mas eu já vi também em filmes e algumas pessoas feridas, aí vai lá, aplica a morfina. Aí, então, ela serve para qualquer tipo de dor intensa, né? Seria dor intensa, mas eu volto a dizer, Thaís, não faça, né, mesmo sendo enxaqueca, mesmo, a gente deve evitar, tá bom? Como eu te falei, a morfina é para dor operatória, é para câncer. Por exemplo, pessoas que têm exatamente problemas exatamente de tumores, os quais, por exemplo, retiradas de órgãos, coisas do gênero, precisa de um alimento analgésico mais potente. Ele é realmente muito mais usado em cirurgia. Não é adequado, tá bom? Não, tudo bem, se usou uma emergência. Não, assim, eu só tomei essa vez, graças a Deus. Complicado, né? Exatamente. Não precisa. Aí tudo bem. Você tem com essa consciência. Mas o problema é que tem muita gente que não tem, como eu te falei. O próprio exemplo lá que eu te contei. Tem gente que é viciado mesmo. Pois é, o Michael Jackson mesmo começou com morfina e foi levando. Foi exatamente levando para exatamente para o quê? Para analgésicos, analgésicos e anestésicos. Ele misturou tudo. Ele fez um coquetel, com morfina e com o resto. E mais álcool aí foi. Aí começou a bloquear exatamente. E quando você atua, e aí que está o grande problema, tá? Você tem uma grande eficiência,
Mas quando isso atua diretamente no sistema nervoso autônomo, é que é o grande problema. Porque exatamente você vai pegar a via simpática e parasimpática. Só você lembrar lá das tuas aulas de nervoso, é exatamente o que fala disso. Você tem eventos de regulação, você quebra a homeostase. E pior, sabe qual é a outra grande questão aí, Thais? É porque tudo bem, ele dá analgesia, mas se você bloquear o autônomo, lembre-se que no meio dessa história tem várias regulações cardíacas, sistema cardíaco, exatamente a questão de bradicardia, taquicardia, evento de peristaltismo, a questão exatamente de liberação de líquidos, regulação exatamente dos órgãos do sistema digestivo, vários eventos podem entrar nisso aí. A questão da abertura e fechamento da pupila, tá bom? Então, vários eventos podem entrar nisso e principalmente associados com musculatura lisa. E aí que está o grande problema, tá bom? Que são eventos que você não controla. E aí é que é o grande problema exatamente desse comprometimento sistêmico que pode vir a acontecer. Entendeu, Thais? E antigamente não vendia em farmácia, agora eu tô vendo já chegar nas farmácias, né? É terrível isso, né? É terrível isso, não deveria. Ao contrário, apesar que eu acho que vende, eu nunca vi, mas eu não sei se está vendendo, certamente deve vender com prescrição, né? Porque você não deve poder comprar. Com prescrição. Prescrição, porque. Mas é claro, a famosa história, né? Você chega ali, conversa com alguns, né? Farmacêuticos, né? De bancada, aí já viu, né? Aí vai, o cara libera a morfina. E é um perigo. E ainda tem um detalhe, cara, isso aí. Eu até não comentei. Até a coisa da contrapartida. Às vezes o indivíduo não sabe se, por exemplo, tem uma fragilidade, digamos, das fibras cardíacas. E de repente ele toma um fármaco como esse, pode simplesmente agravar alguma patologia. Pode ser ele faz uso, não o seu caso, mas para indivíduos que fazem já uso de álcool, ou outros fármacos, ou um broncodilatador, um vasodilatador, algum fármaco para controle de pressão arterial, losartana, algo do gênero. E a dosagem pode ser fatal, assim, se for errada. Pode. Que eu já vi casos em reportagem falando que pode ser fatal. Até em hospital mesmo, às vezes erra e acaba sendo fatal. Porque tem outro porém nisso aí, que até agora você está me fazendo lembrar. Ainda existe aquela coisa que o indivíduo, às vezes, tomou outros fármacos, e esses fármacos, por sua vez, já podem ter uma associação. O próprio opioide. O indivíduo, de repente, já fez uso de algum opiáceo em função disso aí. Algum fármaco, algum opioide. Exatamente para ter exatamente essa questão que de evento para, digamos assim, bloqueio. Pode potencializar a ação e pode comprometer o sistema nervoso em função disso aí. Pode ocorrer isso também. Entendido? Entendido. Ok. Tamila, Monique, Vanildo, Railana, Midian. Alguém mais? Alguma dúvida? Alguma coisa especial? Algo específico? Tudo certo? Não, professor. Tudo certo. Ok. Eu não sei se eu falei... Não, acho que não sei se eu falei com vocês, vocês ouviram. Peço desculpas até pelo atraso, que eu tive problemas realmente na minha internet. Foi uma coisa hoje. O computador resolveu também cooperar. Os dois fizeram parceria, internet com o computador. Então, foi aquelas coisas. Meninos, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, só para repassar a nossa vida. Nós estamos em novembro. Ótimo, primeiro. Temos mais 2 aulas aí praticamente, tá bom? Então, com isso, eu tenho mais 3 tópicos. Esses 3 tópicos aí a gente mata nessas 2 aulas tranquilamente, tá bom? Não são muito grandes, tá? Então, com isso, eu consigo fechar o processo aí todo para a prova da gente da segunda unidade. Lembrando, meninos, o seguinte, que a prova da segunda unidade cai a primeira unidade, a segunda unidade. Então, estudem lá o material, tudo bonitinho, já entregaram lá os trabalhos, tá bom? Depois eu só falta lançar o de vocês, é porque eu estou corrigindo uma carga grande de trabalhos, mas não se preocupa não, que daqui a pouco a gente está lançando tudo isso aí exatamente em função disso, tá? E seria mais ou menos isso. Então, nós nos vemos agora no dia 8, aí tem de novo, para variar, um feriado aí, né? 15 de novembro, e aí vem 22, e nossa prova vai ser exatamente quando? Dia 29, lembre-se disso. Não, perdão. Para tudo, eu estou olhando... Vou cabeça, desculpa. Suspende o que eu falei. Peraí. Estamos agora... Não, estou falando certo, não é isso? Hoje é segunda, exatamente. Estava olhando terça. Já ia falar que é terça, mas eu não está terça, porque ano passado, terça-feira, era farmacologia. Então, eu estou falando tudo certo. Está tudo certo que eu falei. Então, hoje é dia 1º. Dia 8, nós temos aí mais uma aula. Dia 15
exatamente, é o feriado, então dia 22, nossa última aula, com a prova no dia 29, mesmo processo, Google Forms, tudo certinho, em função disso aí. Alguma coisa especial, meninos, algo mais? Que eu aproveito que semana que vem vai ter mais gente, né? O pessoal debandou, não apareceu mesmo, não sei o que aconteceu. Mas aí a gente começa assunto novo e com isso com maior demanda aqui. Alguém quer perguntar mais alguma coisa especial, garotos? Professor, vai ter alguma atividade? Você acabou de fazer ela. Exatamente, os 1.500 pontos englobaram exatamente essa atividade. Foi exatamente a última que vocês fizeram. Essa é a atividade. Ele englobou exatamente a parcial. Por isso que vocês me entregaram ela naquele período. Ele englobava exatamente os 1.500 pontos da segunda unidade. Então você teve uma na primeira e uma na segunda. Eu prefiro concentrar, que é melhor. Fica mais fácil. Vou deixar para fazer mais atividades quando tiver presencial ano que vem. É melhor. Fica mais prático. Porque senão acontecem esses milagres de aparecimento de alunos de formulários de uma hora para outra. Por isso, Midian. Ok? Alguém mais? Tudo certo? Então, semana que vem, sem maiores problemas, sem maiores confusões, estaremos aqui no horário tranquilos, com o nosso antepenúltimo assunto. Tá bom? Abraço. E até interessante, vocês vão gostar bastante, que exatamente é sobre, semana que vem, até já falo para vocês, reações adversas. Até isso que eu estava conversando agora aí, em parte aí com Thaís, exatamente a gente vai conversar semana que vem. Reações adversas. Tá bom? Então, meninos, abraço para vocês. Semana que vem. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Midian, Monique, Boa noite, professor. Camila, Boa noite, Anildo. professor. Fiquem com Deus. Semana que vem. Boa noite, professor. Eu que te agradeço a vocês a presença. Abraços.